E se eu te contar que alguns sintomas que você está tendo podem ser falta de nutrientes, cansaço excessivo, fadiga, esquecer demais as coisas, falta de memória, formigamentos, falta de concentração e até alguns sintomas depressivos podem ser falta de B12. Oi maravilhindos, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ivanise Jares. Trago temas relacionados à nutrição, nutrição funcional, estilo de vida saudável, hábitos saudáveis. E eu quero te ajudar a construir um estilo de vida saudável e com muita qualidade, onde você tem mais autonomia nas suas escolhas saudáveis e consegue de verdade construir mais saúde e longevidade. Eu sei que pode chocar você aprender a partir de hoje que alguns sintomas que você está tendo pode ser falta de alguns nutrientes, mas é muito verdade, é muito comum que a gente vê alguns desses sintomas no nosso dia a dia. Às vezes você está com esses sintomas, às vezes as pessoas à sua volta estão com esses sintomas, seu parente, sua mãe, seu irmão. E muitas vezes vocês não sabem o que é e pensa, gente, mas eu tô dormindo bem, eu tô cuidando da minha alimentação. Às vezes você até tá fazendo algumas coisas e você fala, por que eu tenho me sentido tão fadigado? Por que eu tenho me sentido com a memória tão ruim? O que tá acontecendo comigo? E em alguns casos você pode até mesmo ter se apropriado como algo seu. Tipo, eu sou assim mesmo, eu sempre esqueço as coisas. Será que você já não falou isso? Eu nunca lembro, eu sempre esqueço. Eu sou meio esquecida mesmo, sabe? Eu sou um pouco cansada, assim, mesmo fazendo as coisas eu me sinto muito cansada. Será que você já não pegou isso pra você? E na verdade isso é uma deficiência de B12? Ou quem sabe de algum outro nutriente? Hoje eu quero falar com vocês, meus amores, sobre a deficiência de B12 e o quanto isso vai impactar na sua qualidade de vida, na sua saúde. E pode parecer muito bobo, mas você construir alguns conhecimentos pode te ajudar a evitar problemas maiores, a ter disposição, qualidade de vida e também ajudar outras pessoas nessa busca por saúde. A primeira coisa que é importantíssima você sair daqui sabendo, lembrando, pensando, nunca mais esquecer, é que é extremamente importante você sempre dosar a sua vitamina B12. Então, sempre quando você for no médico, no nutricionista, peça, provavelmente se for um nutri vai pedir, mas se for um médico pode ser que ele não peça, então peça para ele pedir alguns nutrientes, algumas vitaminas que são importantes, incluindo a B12. Porque mesmo que você seja uma pessoa adulta, saudável, coma bem, cuide da sua saúde, ainda assim eu te digo que você pode estar com uma quantidade de vitamina B12 baixa. E eu vou te ensinar também a quantidade e vou te ensinar um pouco sobre o valor de referência que está nos exames, para você sair daqui entendendo um pouco o que é um valor bom, porque você não adianta estar dentro do valor de referência e não estar com um valor bom. Mas é importante você saber, na ponta da sua língua, que não apenas pessoas que são vegetarianas, veganas, ou idosos ou bariátricos que precisam dosar essa vitamina no sangue. Você é uma pessoa normal, também precisa, porque você pode não estar tendo uma boa absorção dessa vitamina. Então, pode ser que você coma a vitamina B12 na sua alimentação e que você mesmo assim não esteja tendo uma boa utilização dele. E isso vai prejudicar todo o rolê, entendeu? Então, sim, é importante que você coma fontes de B12 e a gente vai conversar sobre isso, mas é extremamente importante que você absorva bem e consiga utilizar. Então, se você não estiver absorvendo bem, talvez seja importante você suplementar essa vitamina para que você não fique com dosagens baixas e continue com todos esses sintomas e outros sintomas ruins, sem qualidade de vida e capengando pelos cantos da sua casa, do seu trabalho, o dia inteiro, ai meu Deus, ó vida aos céus, porque eu me sinto tão cansado, fadigado, não lembro as coisas e fico sofrendo. E pode ser que seja por causa disso. Então vamos lá, já anota aí quais são os principais sintomas que talvez você tá tendo. Fadiga, fraqueza, falta de concentração, falta de memória, muitos formigamentos, tem pessoas que têm até aumento de dores no corpo e até sintomas depressivos que podem ser confundidos com a depressão. Então pode acontecer sim de a pessoa ir tratar depressão, o médico que solicita essa vitamina perceber que está numa dosagem muito baixa, repor essa vitamina e a pessoa perder os sintomas de depressão, parar com os sintomas de depressão. Por isso que é muito importante que um médico que trabalhe com isso solicite essa vitamina para dosar
e ver se de fato é uma depressão por algum neurotransmissor, alguma coisa que está alterada fisiológica, ou se não é uma questão funcional relacionada à vitamina, ou seja, a falta da vitamina, né? Esses são os principais sintomas. Claro que eles vão variar de pessoa para pessoa, vão ter pessoas que vão ter só a questão de memória, de fadiga, fraqueza. Às vezes a pessoa fica muito prostrada, tipo, ai, não quero fazer nada, não tô afim, ai, né? Ó, vida aos céus. Então, pode ser que você tenha algum desses sintomas. Existem outras condições que também podem ter esses sintomas, inclusive anemia, que é a anemia megaloblástica, que é causada por falta da vitamina B12, inclusive. Então, existe uma anemia que é a mais conhecida, que é a ferropriva, que falta de ferro, todo mundo conhece, todo mundo fala sobre ela. Mas existe uma anemia que muitas pessoas não falam, que é essa anemia por falta de vitamina B12. E ela é extremamente importante, esse controle, para realmente dosar essas vitaminas e melhorar essa condição. Então, por isso que os sintomas são até meio parecidos, porque realmente a anemia megaloblástica também está associada aí a um tipo de anemia. E por que ela pode gerar essa anemia? Justamente porque a vitamina B12, ela está associada à produção dos glóbulos vermelhos. Vocês lembram dos glóbulos vermelhos do sanguinho? Então, e aí, quando você tem baixa quantidade dessa vitamina no sangue, isso vai influenciar na forma como vai ser produzido. E aí existe um aumento, uma mudança ali no tamanho desses glóbulos vermelhos, e isso vai interferir na forma como vai carregar o oxigênio. Então, lembra que os glóbulos vermelhos eles têm a função de levar oxigênio. Se a gente tem uma alteração, seja por estrutura, seja por outras questões, desses glóbulos vermelhos, vai influenciar muito na forma como você está gerando energia. Então é por isso que está tão relacionado à fadiga, ao cansaço. Às vezes você está tendo essa alteração que está influenciando nesses sintomas. Além disso, a B12, ela é extremamente importante, gente, para um negócio que vocês vão ficar chocados. Para a produção da bainha de mielina. Vocês vão lembrar lá no colégio que a gente tem uma proteção entre as células nervosas do sistema nervoso, e quando a gente não tem uma quantidade boa, pode influenciar nessa preparação dessa bainha de mielina, dessa proteção. E isso também pode influenciar em alguns sintomas neurológicos, por isso que em casos mais graves, pode ter casos de condições mais graves, até aparentemente uma demência, que poderia ser confundida com uma demência ou um início de demência, mas na verdade está influenciada com uma quantidade muito baixa dessa vitamina. Então, nesses casos, pode sim ter sintomas neurológicos mais graves. Claro que é mais difícil, mas não é impossível que a pessoa chegue num estado desse. Outra coisa que a B12 ajuda muito é no metabolismo energético. O que é isso, Vani? É justamente na produção de energia. Então, para a gente poder ter energia, para a gente poder usar todas as comidas que a gente consome, os macronutrientes, que é ali a fonte de carboidrato, de proteína, de gordura, a gente poder usar isso, fazer isso gerar energia no nosso corpo, a gente vai passar por um processo também que é o ciclo de Krebs para gerar essa molécula de energia, ATP. Então, se a gente não tem B12, também vai influenciar nessa produção de energia lá no ciclo de Krebs, porque a gente vai usar algumas vitaminas do complexo B para fazer esse ciclo de Krebs. Gente, é uma loucura. Olha como o nosso corpo é incrível, Deus é perfeito. Tudo se encaixando, as coisas têm um porquê. A gente tem uma alimentação, precisa ser uma alimentação nutritiva, rica nutricionalmente, porque a gente usa essas vitaminas, esses minerais, esses nutrientes de forma geral, para nosso corpo ser funcional e ter realmente uma resposta positiva. Saúde e qualidade de vida, né, amado? E uma última coisa super importante de você saber é que quando a gente tem muito baixa nessa quantidade de vitamina B12, a gente não tem um suporte importante, suficiente para a gente conseguir ter um corpo funcional, isso vai interferir diretamente na inflamação. Por quê? Porque quando a gente tem uma quantidade baixa, a gente tende a aumentar a homocisteína, que é um marcador inflamatório que a gente também pede em exame de sangue. E esse marcador inflamatório, ele aumenta riscos de doenças cardiovasculares, AVC e outras complicações. Então, pensa a importância que a gente se nutrir, a gente conseguir ter um estilo de vida saudável e também ver os nossos nutrientes e acompanhar, de fato, né, e se necessário suplementar
é importante pensando na nossa qualidade de vida e até em prevenção de algumas patologias. Gente, isso é incrível. A gente pode prevenir algumas doenças cuidando de algumas coisas. Então, por isso que você precisa entender um pouco para você cuidar da sua saúde. É aquilo, quando a gente aumenta o risco de determinada doença, não quer dizer que você vá ter, mas você tem um risco aumentado por você não ter um cuidado, não ter um estilo de vida, ou não ter algum nutriente importante. Então, não quer dizer que por você estar com ele baixo, você vai ter a homocisteína aumentada, mas ela pode aumentar por falta de B12 e aumentar essa inflamação crônica, piorar essas condições inflamatórias de doenças. Então, a gente pode cuidar com o nosso estilo de vida e prevenir, evitar, diminuir as chances de desenvolver várias doenças com o nosso estilo de vida. E agora, para você sair daqui sabendo tudo sobre isso, você precisa sair daqui com essa convicção de que o motivo pelo qual você precisa cuidar da sua saúde, ver suas dosagens de B12, você precisa saber as fontes alimentares, que eu não comentei. Então, as fontes alimentares, elas estão principalmente em fontes de origem animais. Então, em ovos, em laticínios, carne vermelha, carnes no geral, peixes. Mas nem sempre consumindo esses alimentos você pode ter uma dosagem boa. Lembra que eu falei sobre absorção? Mas também porque alguns deles têm uma quantidade menor. Então, a gente tem uma concentração maior ali dessas vitaminas, principalmente em fígado de boi, fígado de frango, os fígados de forma geral. E muitas pessoas não gostam de consumir, né? E carne vermelha também. Mas se você for uma pessoa como eu, que consome menos carne vermelha frequentemente, ou deixa para comer ali 2 vezes na semana, cuidando com o excesso de gordura saturada, é importante que você também veja, porque mesmo às vezes você consumindo ovos e consumindo outras fontes, você pode ter uma quantidade menor, que é o que acontece muito comigo, e eu preciso frequentemente estar de olho nas minhas vitaminas B12 e repor, fazer ciclos com a vitamina B12. Então, pode ser o seu caso também. E pra gente fechar com chave de ouro e você sair daqui sabendo tudo sobre a B12, é muito importante você saber que o valor de referência, ele não é o teu parâmetro. Por quê? Porque o valor de referência, ele é o quê? Ele é uma média populacional de pessoas que foram coletar o exame de sangue naquele laboratório e pessoas que aparentemente não têm nenhuma condição de doença, são pessoas saudáveis, né? Aparentemente são pessoas da nossa sociedade que têm um estilo de vida muitas vezes não saudável, mas que estão dentro daquele conjunto de pessoas que não têm uma doença diagnosticada. Então, a gente sabe que existe uma quantidade muito baixa nessa média populacional e uma mais alta nessa média populacional. Então, por isso que tem uma distância muito grande, quando você vai lá ver valor de referência, muitas vezes, a diferença é muito grande de um número para o outro. Começa, por exemplo, da B12, a maioria dos laboratórios começa em 190 lá de B12, até 800, 900, dependendo do laboratório. Alguns laboratórios é até menos, de 190 a 600. Então, isso não me mostra um valor ótimo de B12 para que eu consiga ter uma qualidade de vida, não ter sintomas e também utilizar de forma adequada essa vitamina. Então é importante você saber que olhar o teu exame, só olhar lá, tá dentro do valor de referência, então tá de boa. Não é verdade. E tem alguns médicos que acabam desconsiderando isso e olham só dentro do valor de referência e a pessoa às vezes tá cheia de sintoma clínico, fadigada, cansada, horrível, mal, capengando, sem vida, sem alegria. E o médico não percebe isso. Então, se você faz um acompanhamento com um nutricionista que tenha conhecimento, um nutricionista que consiga te ajudar nisso, fale com ele sobre isso, para que ele peça exames, para que avalie. Se você faz um acompanhamento com um médico e você precisa disso, tá percebendo, fale com o seu médico, peça seus exames e realmente aplique para que você consiga ter uma quantidade ótima. Então, beleza, você entendeu que dentro do valor de referência não é o teu parâmetro. Então, Vani, qual é o meu parâmetro? Como que eu sei que está dentro do ótimo? A gente considera valores ótimos de 500 a 900. Então, se você conseguir manter uma média ali de pelo menos 500, pode ser que você já consiga ver melhoras nos sintomas, na tua qualidade de vida, na disposição, nos teus treinos. Às vezes você tá treinando, tá se sentindo muito fadigado também. Então, é uma média ali de valores ideais que a gente fala, são valores ótimos, tá? Então é importante que você possa ver isso, considerar isso, porque
infelizmente, muitas pessoas, muitos profissionais ainda não conseguem perceber a importância de irmos além de um valor de referência, de uma média populacional, para valores ótimos e ideais, tá? Então, construa conhecimento para que você construa autonomia sobre a sua saúde. Meus amores, eu não vou falar com vocês muito sobre a suplementação, mas existem várias suplementações boas de B12. Você pode comprar prontas já ou mandar manipular. Se você tiver com um profissional, você pode pedir para ele prescrever para você. E aí você pode ter uma dosagem por um tempo, um acompanhamento, e aí você vê essa diferença nos seus próximos exames de sangue. Mas tudo também vai depender do quanto que você está precisando naquele momento, porque pode ser que você, naquele momento, precise fazer uma reposição intramuscular, por exemplo, de B12, por estar muito baixa. Então, se o seu caso for esse, é importante, muito importante mesmo, que você tenha um acompanhamento. Se você tiver com uma quantidade ali mais ou menos de 300 por ali, aí você até poderia pensar numa suplementação via oral, sublingual, de uma marca boa, de qualidade, que você consiga ali comprar e, enfim, fazer a sua suplementação por um tempo, toma por alguns meses, e aí depois você vai e faz seu exame de novo. Mas é claro que um acompanhamento seria muito legal para te ajudar nisso, tá bom? Lembrando que as vitaminas do complexo B, elas são vitaminas que elas são chamadas de hidrossolúveis. Então, são vitaminas que a gente precisa consumir diariamente, porque aquilo que a gente colocar em excesso, elas vão ser excretadas, elas não vão ficar armazenadas no nosso corpo. Então, é um tipo de alimentação que você precisa consumir com frequência. Por isso que também pode ser que interfira muito na sua absorção ali de vitamina, se você come pouca quantidade desse tipo de vitamina, do complexo B, por exemplo, porque realmente você não vai armazenar essa quantidade suficiente para você ter ali. Então, realmente é um tipo de vitamina que você precisa consumir diariamente. Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, que ajude você a construir um estilo de vida com um pouco mais de autonomia, entendendo sobre a sua saúde. Se você tem dúvidas, coloque aqui nos comentários que eu vou te responder. Se você precisa de ajuda também, vá atrás de um bom profissional, porque assim você pode ser bem específico e individualizado no seu tratamento. Então lembre que você pode cuidar da sua saúde, ter autonomia, procurar cuidar de algumas fontes alimentares, mas aquilo que você tem dúvida e de fato não consegue fazer sozinho, procure um bom profissional que possa te ajudar para que você possa construir saúde, qualidade de vida e melhorar esses sintomas que com certeza estão atrapalhando o seu dia. Não se esquece de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar e ficar aqui comigo para aprender muito mais sobre saúde e nutrição e um estilo de vida saudável. Deus abençoe vocês, beijo no coração e tchau!